Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo bem, meus irmãos? Tá assim ou tá assim? Tá tudo na bênção? Você já deu uma boa noite para o seu vizinho? Fala uma coisa boa para ele. Fala assim: boa noite, vencedor. Só tem vencedores na casa de Deus. Amém, Jesus. Que bom ter você na casa de Deus. Que bom que você veio para receber a bênção que Ele tem para o seu coração. Espere grandes coisas da parte de Deus. O Deus que servimos é Deus de grandes obras, de grandes maravilhas. Ele vai fazer coisa grande para te abençoar. Abra comigo então a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel 3, verso 16, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Diga graças a Deus. Presta atenção então para nós entendermos o recado de Deus. A Bíblia mostra que um momento em que Daniel, os seus 3 amigos e outros jovens também, jovens aí de 16 anos, 17 no máximo, foram levados como escravos para a Babilônia para assistir diante do rei. Eu costumo falar que eram escravos de luxo, porque apesar de serem escravos, eles tinham benefícios que outros jovens não tinham, como por exemplo a boa comida que era servida, a mesma comida que era servida ao rei. Porém, esses jovens se destacaram ali. A Bíblia diz que eles assentaram no seu coração que eles não iam se contaminar na Babilônia. E isso fez com que Deus os abençoasse. Ao Daniel, Deus deu dons espirituais, e aos seus amigos, Deus exaltou ali na Babilônia. E a gente vê aqui nesse texto o momento em que o rei, os reis, na verdade, eles, por terem o poder em suas mãos, esse poder às vezes os enlouquecia um pouco. Tem pessoas que não podem ter poder em suas mãos que enlouquecem. Eu tinha um pastor que ele falava assim: você quer conhecer o vilão? Dê a ele um bastão. Tem pessoas que se você der algo na mão deles, eles já mudam. Como diz o outro, ele sobe numa caixa de fósforo e já começa a se achar. Você não pode dar nada na mão dele. Os reis também, na sua maioria, eram assim. Ao receber algo, eles enlouqueciam. Você vê o Davi, por exemplo, quando tornou-se rei, ele
viu uma mulher tomando banho do lado de fora, falaram com ele, essa mulher é casada, e ainda assim ele quis tomar aquela mulher, sabendo que ela era casada. Pagou o preço por isso. Mas você vê que, por ser rei, eles achavam que podiam tudo. A Bíblia fala do rei Uzias, que, por ser o rei, ele achou que podia queimar o incenso, que era a função de sacerdote. E os sacerdotes disseram, você não pode fazer isso, a sua função é sentar no trono e reinar. Queimar incenso é conosco. E ele se chateou com eles, queria puni-los, e a lepra saiu na testa dele, ele foi expulso de lá, o julgaram lá fora, com lepra e tudo, porque o rei começou a achar que podia tudo. E você vai ver dentro da história muitos reis que achavam que podiam tudo também. E aqui o rei Nabucodonosor começa a se achar, e ele diz, olha, eu sou rei, eu mando e vocês têm que me obedecer, independente do que eu mandar. Ele mandou fazer então uma imagem, uma estátua. Alguns estudiosos alegam que talvez essa estátua fosse dele mesmo. A Bíblia não mostra assim, mas alguns entendem que poderia ser uma estátua dele mesmo, devido ao grau de loucura que esse homem estava. E ele mandou que quando uma música tocasse, todas as pessoas se prostrassem e adorassem aquela imagem que ele tinha feito. A imagem era muito grande. E ele diz, quando a música tocar, vocês vão se dobrar e vão adorar essa imagem aqui. Ora, a Bíblia mesmo diz para não se adorar as imagens. Esse homem estava indo contra a palavra de Deus. Mas ele também disse, quem não fizer isso, quem não se dobrar diante da imagem que eu estou colocando aqui, vai ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que a música tocou, as pessoas foram se dobrando diante daquela imagem, menos os 3 amigos de Daniel. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Esses nomes eram os nomes babilônicos deles, né? Eles tinham outros nomes, mas na Babilônia receberam esses, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses 3, você consegue imaginar a cena? Todo mundo se ajoelhando, todo mundo se dobrando, aceitando numa boa aquilo ali, adorando aquela imagem, a música tocando, ou seja, dançavam conforme a música, né? Aceitavam aquilo ali numa boa, mas os 3 amigos de Daniel permaneceram de pé. E alguém falou com o rei, olha, rei, aqueles 3 ali não estão fazendo caso do que o Senhor falou. Eles não estão nem aí para o que o Senhor está dizendo. Eles simplesmente não dão crédito ao que o Senhor está falando. Sua ordem para eles não vale nada. Eles não lhe obedecem, eles não lhe respeitam. O Senhor vai deixar isso barato? Vai ficar por isso mesmo? Eles foram lá para, atiçar ainda mais a raiva do rei, né? Olha lá, rei, o Senhor vai deixar barato um negócio desse? Você não vai fazer nada? Aqueles 3 lá não quiseram te obedecer. E o rei então os chama e fala assim, que negócio é esse que vocês estão fazendo aí? Eu mandei que todos se prostrassem diante da estátua e vocês não querem se prostrar? É de propósito isso? Vocês estão fazendo para me provocar? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vou tocar a música de novo. E se vocês não se prostrarem, aí vai ficar feio o negócio para vocês. Eu quero ver quem é que vai livrar vocês da minha mão. Eu quero ver quem vai ser o Deus que vai livrar vocês. E eles disseram, olha, rei, nós não vamos nos dobrar. O nosso Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar. E se não livrar, saiba também que nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem que o Senhor está levantando aí. Diga graças a Deus, ó. Eles não se prostraram. A Bíblia diz que o rei então se encheu de ira, mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais quente que o normal e julgou aqueles homens amarrados dentro da fornalha, mas estava tão quente ali que quem foi julgá-los lá dentro da fornalha morreu queimado. Só quem se aproximou da fornalha já morreu queimado, que dirá quem foi julgado lá dentro. Esse texto tem algumas lições interessantes que eu queria repartir com você. A primeira delas, o rei manda que todos se dobrassem diante da imagem, diante do quadro que ele tinha pintado, diante daquilo que ele estava mostrando. Ainda hoje Satanás faz o mesmo. Ele lhe mostra um quadro, ele lhe mostra uma situação, uma imagem, e quer que você se dobre diante dessa imagem. O que é se dobrar diante da imagem? É aceitar aquilo que ele está propondo.
Eu não sei qual é o quadro que o diabo está lhe mostrando nesses dias, mas você não tem que se dobrar diante dele. Por exemplo, o Jairo, quando a filha dele estava enferma, alguém chegou e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. É o quadro que o diabo estava mostrando para ele: a sua filha já está morta, não tem mais jeito. Ele já estava se dobrando, aceitando. Fazer o quê? Agora não tem mais jeito. Ele ia se dobrando. E aí Jesus vem e fala para ele: não se dobre não, não temas. Crê somente, tua filha viverá. Diga glória a Deus. Jesus vai até a casa dele e ressuscita a filha dele. Jesus estava dizendo: não se dobre, não aceite aquilo que o diabo está lhe mostrando, o quadro que o diabo está lhe propondo. No caso de Lázaro, a mesma coisa, um homem morto há 4 dias, e as irmãs do Lázaro já tinham se prostrado diante daquela situação. Aí Jesus vem e fala assim: onde é que está o túmulo do seu irmão? Ô Jesus, já cheira mal, já é de 4 dias, veja, ela já tinha se dobrado, já tinham aceitado, não tem mais jeito. Meu irmão já está até fedendo, cheirando mal. Jesus, já me dobrei, já aceitei, já me conformei, não tem jeito não. Aí Jesus vem: olha, eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo: não se dobre diante daquilo que o inferno está lhe mostrando. Não aceite, não concorde. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Qual a imagem que Satanás tem mostrado para você nesses dias? Qual quadro que o inferno está lhe mostrando nesses dias? É um quadro do seu filho nas drogas? E alguém disse para você: olha, seu filho nunca vai sair dessa condição? Talvez um quadro de enfermidade onde o médico disse: olha, para você não tem mais jeito. A doença não tem cura, você vai depender de remédio para sempre, nunca mais vai andar, nunca mais vai enxergar, nunca mais vai falar, nunca mais vai isso, nunca mais vai aquele outro. Qual é a imagem que o inferno tem mostrado para você? Você vai aceitar essa imagem? Você vai se dobrar diante dela? Você vai se conformar com essa situação numa boa e vai dizer: é isso mesmo, não tem jeito, pastor, é assim que funciona. Fazer o quê? Eu fiz o meu melhor? Você vai se dobrar? Ou você vai fazer como os colegas de Daniel? Vai ficar firme e vai dizer: eu não vou aceitar, porque o meu Deus tem uma bênção para a minha vida. O meu Deus tem um plano comigo. Esse diagnóstico aqui é uma mentira suja de Satanás. E eu vou orar ao meu Deus e o meu Deus vai me dar vitória. Eu me lembro uma vez uma senhora que ela estava com um problema sério, os exames mostraram. Eu disse para ela: irmã, faz o seguinte, tira uma cópia desse exame, pisa em cima dele e determina que isso aí é uma mentira de Satanás. Ela tirou uma cópia, pisou em cima e determinou a bênção, foi fazer outro exame, não tinha nada, irmãos. Ela não se dobrou, ela não se conformou, ela não aceitou. Não se dobre. A maioria se dobrou, mas 3 permaneceram firmes. Não se dobre diante daquilo que o diabo está lhe mostrando. Pastor, mas a cena que o diabo me mostrou foi meu marido sair de casa. E ele disse que não volta. E ele já falou para os amigos dele que não vai voltar. Pastor, a cena que o diabo me mostrou, a imagem que ele me mostrou é da minha esposa indo embora. Ela disse que quer o divórcio. Ela disse que não tem mais jeito, que já tem outra pessoa, que não tem mais solução. Você vai se dobrar? Ou vai fazer como os colegas de Daniel e vai dizer: não, o meu Deus a quem eu sirvo vai me dar vitória. Diga glória a Deus. Ó. Eles permaneceram firmes. Então, primeira lição: não se dobre. Não se dobre. Pastor, meu marido me propôs a separação, meu marido me propôs o divórcio. Ele disse para eu sair de casa, ele disse que ele vai sair de casa, ele disse que não tem mais jeito para nós, que a melhor coisa é separar. Você vai aceitar esse quadro, essa imagem? Ou você vai fazer como os colegas de Daniel? Bom, eles ficaram firmes, ficaram de pé. Permaneça de pé. É de pé que você vence as batalhas, diga graças a Deus. Não é prostrado, não é cabisbaixo, não é deprimido, não é chorando. Ah, pastor, minha vida acabou e agora eu vou ficar aqui chorando, triste. Não, não, fique de pé, como os colegas de Daniel ficaram. Aí a Bíblia diz que eles foram julgados, então, por conta disso. O rei se chateou e falou: já que é assim, então eu vou punir vocês. E vou julgá-los dentro da fornalha. Mas eu não vou julgar vocês dentro da fornalha como todos são julgados, como alguns são julgados. Vou julgar vocês na fornalha 7 vezes mais quente que o normal. E ele manda acender aquela fornalha. Sabe o que é essa fornalha para nós hoje? É quando a dificuldade, aquilo que já estava difícil, se torna ainda pior. Quando a situação se agrava ainda mais. E você diz: pastor, já estava ruim para mim. A situação piorou, pastor.
Se já estava difícil com fulano trabalhando, agora ele ficou desempregado também. Agora o negócio desandou. Se já estava difícil com um funcionário, esse um pediu conta. Pastor, se já estava difícil assim, agora a situação piorou. Ou seja, a fornalha se tornou ainda mais quente, a situação se tornou ainda mais grave, ainda mais severa. E você diz, pastor, já estava ruim, já estava difícil. E a situação ainda consegue piorar, pastor. E agora, como é que eu faço? Agora eu fiquei sem chão. A fornalha está agora mais quente do que o normal. A Bíblia diz que quem chegou para jogá-los lá, já morria queimados. E eles foram jogados dentro da fornalha. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o rei os lança lá. E quando o rei vai olhar, a Bíblia diz que ele chama ali um dos seus e fala assim, mas acho que eu estou ficando maluco. Porque eu julguei 3 homens amarrados ali, não foi assim? Você concorda comigo? Foi. O senhor não está doido não, rei? Ué, mas eu estou vendo 4 ali dentro. Eles foram julgados ali amarrados, mas eu estou vendo 4 passeando dentro do fogo. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aí a Bíblia diz que ele mandou que eles saíssem de lá, e eles saíram, e os homens foram lá para averiguar, para ver como é que eles estavam. Vou ver como é que está aqui, se não está muito queimado, se não queimou muito. Não tinha queimadura nenhuma. Roupa não queimou, cabelo não queimou. Aliás, a Bíblia diz que nem cheiro de fogo. Eu imagino os homens cheirando. Não tinha nem cheiro de fogo, irmãos. Você vai passar por essa prova e nem cheiro de fogo vai ficar em você. Sabe o que é o cheiro do fogo? Traumas, marcas. Tem gente que foi assaltado e ficou um cheiro de fogo nele. Ele não sai mais de casa. Olha o cheiro do fogo. Ficou traumatizado. Há pessoas que talvez porque alguém terminou com ela não quer namorar mais ninguém. Ficou o cheiro do fogo. Pastor, homem é tudo igual. Aquele homem terminou comigo. Quero saber de homem, mas não. Olha o cheiro do fogo. Você acha que todo mundo é igual agora. Ficou um cheiro de fogo em você. Um trauma, uma tristeza. Esses homens aqui, nem cheiro de fogo que ficou. Não vai ficar nem cheiro de fogo em você também. Quem crê? Quem crê? Você crê? Não vai ficar nem cheiro de fogo em você. Não vai ficar marca nenhuma dessa aprovação. Você não vai ficar triste depois. Você não vai ficar traumatizado depois. Nem cheiro de fogo. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que esses homens foram julgados lá. Não ficou cheiro de fogo neles. Não se queimou nada neles. No corpo deles. Mas houve uma coisa que queimou ali. Você sabe o que queimou? Se você ler o texto com atenção, você percebe o que se queimou. O que se queimou? Hã? A irmã falou ali. Ora, eles foram julgados dentro do fogo, amarrados. Amém, Jesus? Pé e mão. Aí o rei olha e vê que eles estão passeando. Você consegue passear amarrado? Para passear amarrado, me desculpe, você tem que ser assim, né? Não, eles estavam passeando dentro do fogo. Ora, se passeavam dentro do fogo, é porque agora as cordas que os prendiam tinham sido queimadas. Eles não foram queimados, mas as cordas que os amarravam foram queimadas. Diga graças a Deus. Deus vai queimar as amarras que estão prendendo você em nome de Jesus, que estão amarrando tua vida, impedindo você de avançar. Agora olha como é que é o agir de Deus. Sabe como é que Deus faz para queimar essas amarras? Tem que ter uma prova muito grande, muito intensa, um calor muito intenso para queimar isso na sua vida. Às vezes nós reclamamos, pastor, mas por que eu estou passando por isso? É para queimar as amarras, porque se não for um fogo muito grande, se não for uma prova muito intensa, não queima. Deus conhece as nossas amarras, e Ele sabe que existem algumas que só vão sair de nós se passarmos por uma prova muito grande. É por isso que a situação às vezes se agrava. Você às vezes não entende, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais, ama. E é por isso que Ele permite isso. Porque somente um calor muito intenso seria capaz de queimar essas cordas que prendem você. Não é a maldade de Deus, é o amor dele pela sua vida. Veja que eles não foram queimados,
mas as cordas foram queimadas. Diga graças a Deus, irmão. Você vai passar por essa prova toda e sabe o que vai acontecer? As amarras serão queimadas e você vai mais longe do que você nunca imaginou que pudesse ir. Porque aquilo que estava lhe amarrando está sendo queimado hoje em nome de Jesus. É como se você tivesse com o pé no freio e tirasse o pé do freio. E agora o carro vai avançar em nome de Jesus e você vai longe porque não tem nada que possa segurar você. Não questione Deus quando a prova vier. Passou, mas depois de um dia de glória, poxa, aí veio essa luta, veio essa tempestade. Eu estava todo bobo porque eu tinha recebido uma bênção, recebi uma promoção ontem, hoje já começou o problema dentro da empresa. É assim mesmo. Mas é a prova intensa que vai fazer com que as suas cordas sejam queimadas. Diga graças a Deus. Outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que esses homens, o rei os viu passeando dentro do fogo. Olha que bonito. O servo de Deus passeia dentro do fogo. Tem tanto lugar bonito para passear aqui em Recife, tem ou não tem? O pessoal já falou para mim, pastor Paulo, você vai gostar daqui, que tem cada lugar bonito. Aí você imagina, poxa, tanto lugar bonito para passear, eu vou passear dentro do fogo? Mas o servo de Deus é assim mesmo, ele passeia dentro do fogo. Enquanto todos têm medo do fogo, eu imagino que quando o rei falava assim, olha, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te jogar dentro da fornalha. Não, rei, eu faço. Todo mundo tinha medo da fornalha. Já os colegas de Daniel passeavam dentro do fogo. Deus te chamou para passear no meio das provas, meu irmão, para estar tranquilo no meio das provas. Você vê Paulo e Silas na prisão, com costas marcadas, com as costas rasgadas. Por que eles cantavam? Estavam passeando dentro do fogo. Os outros presos escutavam, mas esses homens com as costas marcadas não fizeram nada de errado, estão presos, estão cantando. Estavam passeando dentro do fogo. Deus te chamou para passear dentro do fogo também, em nome de Jesus. Essas amarras serão queimadas. A prova está intensa, mas em meio a essa prova toda, Deus está queimando toda a corda que te impede de avançar. E você vai longe, para a glória de Deus, porque as cordas estão sendo queimadas em meio a essa provação toda. Diga graças a Deus. Deus sabe fazer a coisa, não questione o agir de Deus. Ele sabe o que Ele faz em nome de Jesus. E aí, irmãos, um outro detalhe interessante é aquilo que o rei vê. O rei joga 3 homens amarrados dentro do fogo. Quando ele vai olhar, não tem 3, tem 4. E o aspecto do quarto, ele mesmo define, é semelhante a um filho dos deuses. Vou traduzir o que ele viu. Ele não sabia o que ele estava vendo, então eles falam assim, né? Na verdade, ele viu Jesus. É isso que ele viu. Porque no Velho Testamento, Jesus aparecia em forma de anjo. Veja que ele diz assim, é igualzinho ao filho dos deuses. Era Jesus. Jesus, no Velho Testamento, é o fenômeno chamado teofania, né, segundo os estudiosos, aparecia em forma de anjo. Agora, o mais interessante é que o rei, um homem sem Deus, um homem incrédulo, ele viu Jesus ali do lado daqueles homens, o 4º homem da fornalha. Ele consegue ver Deus ali, ver Jesus ali. A Bíblia não diz que os colegas de Daniel viram. Eu imagino que eles sentiam que não estavam sós dentro do fogo, mas a Bíblia não diz que eles viram. Mas diz que um homem sem Deus, um homem incrédulo, viu Deus junto com eles. Não é interessante? Pela lógica, eram aqueles que eram de Deus que tinham que ver. Mas um homem sem Deus, um homem incrédulo, chama todo mundo para ver. Me belisca aqui, parece que eu estou vendo demais. Olha, Deus está do lado deles ali. Olha Jesus do lado deles lá. Sabe por que isso, irmãos? Os colegas de Daniel, a Bíblia não diz que eles viram. Mas diz que o homem sem Deus viu. Sabe por quê? Eu não preciso ver Deus do meu lado. Sabe por que eu não preciso ver? Eu só preciso o quê? Crer que Ele está do meu lado. Eu não preciso ver. Eu sei que Ele está do meu lado. Quem sabe que Deus está do teu lado aí? Você precisa ver? Eu não preciso. Agora, quem é que tem que ver Deus do meu lado? É o homem que não tem Deus. É ele que tem que ver que Deus está do meu lado. Porque ele não tem fé. Ele tem que ver para crer. Veja que, sabe, o rei não tinha Deus. Não era de Deus. Mas ele olha e vê Deus do lado daqueles homens. Irmão, aquela pessoa que trabalha contigo, o porteiro do teu prédio, sei lá, aquele que, sei lá, você compra pão dele, ou você vende pão para ele. É ele que tem que ver Deus em você. Você não precisa ver porque você já crê. Diga graças a Deus.
Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver, como a sunamita olhou para Eliseu e disse: eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Assim que as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver: essa pessoa compra pão comigo todo dia aqui, é de Deus. Estou vendo Deus do lado dela. Essa pessoa que compra carne comigo aqui, essa pessoa que compra o cuscuz comigo aqui, né? Essa pessoa é de Deus. Eu não preciso ver. Às vezes a pessoa fica naquela coisa, não, que eu tenho que ver que Deus está comigo. Alguns até querem ver anjo. Eu queria ver um anjo, você não precisa ver anjo. A Bíblia diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que teme ao Senhor e o livra. Eu não preciso ver. Eu sei que Ele está do meu lado me guardando, vou querer ver para quê? Quem tem que ver é quem não tem Deus, amém, povo de Deus? Eles têm que olhar para mim e ver Deus em mim. Eu não preciso ver porque eu sei que Ele está comigo. Como cantamos hoje aqui, em todo tempo sei que estás comigo. Eu sei que está. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Pronto. Para que você quer ver? Eu queria um sinal que Deus está comigo. Para quê? Você não crê que Deus está contigo? Os colegas de Daniel não precisavam ver o quarto homem. Eles sabiam que não estavam sós. Diga graças a Deus. Mas olha como é que Deus é bonito. Ainda que você esteja naquele momento com a fé meio fraca e você deseje ver que Ele está contigo, Ele te mostra que Ele está contigo. Mesmo naquele momento em que você pensa assim: eu acho que Deus não está comigo, não. Ele mostra que está. Eu lembro de um irmão, enquanto eu prego, eu lembro dele. Ele contou uma experiência uma vez interessante. Ele disse que estava passando um momento onde ele estava numa luta grande, e as pessoas falavam para ele assim: rapaz, Deus não está vendo você não, porque olha a situação que você está. Olha a sua vida como é que está. Deus não está olhando para você, Deus não está ligando para você, Deus não está vendo você. Deus esqueceu de você. Ele dizia: não, meu Deus está vendo o que eu estou passando, Ele sabe o que eu estou passando, e a qualquer momento Ele vai me socorrer. Mas por mais que ele dissesse isso, no fundo, o coração estava abalado. E um dia ele estava tão para baixo que ele disse: Deus, eu acho que o Senhor realmente não está olhando para mim. Eu acho que o Senhor realmente não está me vendo, porque se o Senhor estivesse vendo, eu não estava passando por isso, eu não ia deixar o teu servo passar por isso, não. E tal, ele estava muito para baixo e tal. Ele falou: vou lá no monte fazer oração. Subiu no monte, orou e falou com Deus: Deus, olha, está difícil de acreditar que o Senhor está comigo diante de tudo que eu estou passando. Será que é verdade que as pessoas estão dizendo que o Senhor me abandonou, que o Senhor não está me vendo? Deus, eu vou fazer uma oração aqui agora, eu quero te pedir um sinal. Me mostra que o Senhor está me vendo. Mostra para mim, porque eu não estou acreditando. Mostra para mim que o Senhor está me vendo. Eu subi aqui no monte e orei. Será que o Senhor viu a minha oração? Será que o Senhor contemplou o que eu orei aqui em cima, a oração que eu fiz, o pedido que eu fiz? Me mostra que o Senhor está me vendo. Me mostra que o Senhor está me olhando. Me mostra que o Senhor está olhando para mim. Fez a oração e desceu do monte. Isso era à noite, irmãos. Ele contou quando ele estava descendo do monte. O monte tinha muitas árvores, né? Aí ele contou quando ele passou debaixo de um galho de árvore. Tinha um grupinho de pássaros, devia ser uns 5 pelo menos. Bem-te-vi. Tem bem-te-vi aqui em Pernambuco? Tem? Bem-te-vi canta de noite, pessoal? De noite? Só se for aqui, porque lá no Rio, nem em Minas Gerais, não vi não. Acorda cedo e canta, que cedinho já começa a cantar, mas de noite... E ele passou debaixo do galho, e aquele grupo de pelo menos 5 bem-te-vi cantavam para ele: bem-te-vi, 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 bem-te-vi. Ele entendeu que não era o pássaro cantando, era Deus usando o bico do passarinho para dizer: eu vi você lá em cima orando, eu vi você lá em cima me buscando, eu estou te vendo. Eu não tirei os olhos de você, eu estou vendo você. Deus usa quem Ele quer. Usou uma mula para falar com Balaão. Ele usou uma criança para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Por que ele não pode usar um passarinho para falar com alguém? E o passarinho falava: bem-te-vi, bem-te-vi. Ele achou que tão interessante, porque ele tentava espantar o passarinho, e o passarinho não voava, e continuava cantando para ele. Ele entendeu: esse passarinho está cantando para mim, Deus está usando o bico dessa ave para dizer que me viu lá em cima orando. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus está vendo você também. Talvez você está pensando que Deus te abandonou, te esqueceu de você no meio da fornalha. Pastor, estou dentro dessa fornalha e Deus me abandonou, Deus me desamparou. Não, querido. Ele não te desamparou, não.
Ele está com você ainda que você não veja. Eu costumo falar que Deus é igual ao vento. Você consegue ver o vento? Mas quando você vê uma árvore balançando, você sabe que o vento está lá. Você sente o vento. Você não vê, mas sente. Ainda que você não veja, você sabe que Ele está do seu lado, em nome de Jesus. Ele não vai lhe deixar, Ele não vai lhe desamparar. Eu queria que você guardasse essas lições no coração. Primeiro, não se dobre diante da imagem que o diabo está lhe mostrando. Não aceite. Você vai virar para o diabo e vai falar: Satanás, isso é uma mentira sua. O médico disse que isso aqui não tem cura. Isso é mentira de Satanás. Tem cura porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas o meu marido falou que não volta. Volta, pela mesma porta que ele foi embora, ele vai voltar para casa, porque eu não casei para separar, eu casei para viver do lado dele, é aqui que ele vai estar. Deus vai trazer ele de volta. Meu irmão, põe essa palavra no coração, não se dobre, não aceite. Ore que Deus faz a obra, diga graças a Deus. Você vai aceitar? Vai se dobrar? Pastor, meu filho saiu de casa e não volta. Volta. Como é que não vai voltar? Aquele pai, de Lucas 15, não se dobrou. Mas o filho pródigo pediu a parte da herança e foi embora, mas ele deixou a roupa preparada. Você percebe que quando o filho volta para casa já tinha uma roupa preparada? Porque o pai não se dobrou. O pai falou: a roupa dele está pronta aqui, a qualquer momento ele vem. Aliás, a Bíblia diz que ele viu o filho quando o filho vinha ao longe. Ele já estava lá de longe olhando. Meu filho a qualquer momento vai aparecer lá na curva. A qualquer momento ele aparece lá. O pai já estava de longe olhando. Ele sabia que o filho ia voltar. Ele não se dobrou. E de repente o filho aparece lá na curva. Ele vai ao encontro do filho e abraça o filho. Eu sabia que você ia voltar, meu filho. Eu sabia que você ia voltar. Eu não me dobrei. Eu não me rendi, não. Eu não me dobrei. Eu sabia que você ia voltar. Vamos fazer uma festa aqui. O bezerro já está até gordo esperando você. A sandália já está ali te esperando. A roupa nova já está ali te esperando. O anel novo para botar no teu dedo já está pronto. Ele sabia que o filho ia voltar, irmão. Ele nunca se dobrou. Não se dobre. Talvez alguém vizinho ali dissesse para ele: teu filho, hein? Deve estar morto, hein? Teu filho, hein? Tem dado notícia? Acho que teu filho já morreu aí, ó. Alguma fera comeu ele no caminho, matou ele no caminho aí. Não, meu filho vai voltar, a roupa dele está preparada ali. Meu filho vai voltar, a sandália dele está pronta ali. Meu filho vai voltar. O bezerro gordo está lá esperando por ele para fazer um churrasco. Meu irmão, não se dobre, não aceite, não se conforme. Você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Se a fornalha se tornou 7 vezes mais quente, não se assuste. É para queimar as cordas que estão prendendo você. Quando essas cordas forem queimadas, você também vai passear dentro do fogo como os colegas de Daniel. Passeando no fogo. Enquanto todo mundo está dizendo: está quente, está quente, está quente, você diz: eu estou tranquilo. Deus está comigo. Enquanto todos dizem: mas você consegue ficar dentro do fogo? Olha o fogo. Eu consigo habitar com fogo, sabe por quê? Porque o meu Deus é um fogo consumidor. Aliás, o profeta Isaías faz essa pergunta: quem habitará com o fogo consumidor? Os colegas de Daniel estavam habitando dentro do fogo junto com Deus, irmão. Como é que o fogo vai queimar? Não pode queimar. Põe essa palavra no coração, então, em nome de Jesus. Essas amarras serão queimadas, todas elas. Você vai ver Deus abençoando você de uma maneira tremenda, de uma maneira bonita. E quem tem que ver Deus do teu lado não é você. É quem está ao teu redor que precisa ver. É o homem sem Deus, é o incrédulo. Às vezes é o rei, é o teu patrão, é quem está ao teu redor que tem que olhar e ver. Olha, o quarto homem está do lado dele. Você não precisa ver, você precisa crer. Você sabe que Deus está com você, em nome de Jesus. Que as pessoas ao seu redor, a partir de hoje, elas comecem a enxergar Deus na sua vida de uma maneira que nunca viram. Põe essa palavra dentro do coração. Aí eles vão vir para a igreja com você. Aí, até sem você convidar, eles vão querer vir para a igreja junto com você. Porque vão ver Deus em você. Vão querer se aproximar. A Sunamita foi lá e falou: vamos trazer aquele homem para perto de nós, porque eu vejo Deus nele. As pessoas vão trazer você para perto e você vai ser uma bênção maior do que já tem sido ainda, para a glória de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir então essa palavra de Deus.